Então, amores, vamos começar a gravação. Para iniciar, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a Olimpíadas Nacional de Ciências. Eu coloquei uma postagem lá no Educacional, no portal, falando sobre ela. Existe um site que você pode entrar, tirar suas dúvidas, né, procurar saber como que funciona, mas eu vou dar uma adiantada aqui para a gente não perder muito tempo e qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato comigo, né, lá no portal, fazendo suas perguntas, né, sobre as Olimpíadas, quem tiver interesse. Essa Olimpíada, ela é ela é para alunos do 8º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Ela vai acontecer esse ano, agora em agosto e em setembro. São 2 fases. Na verdade tem outras, né, se você conseguir passar, mas a princípio, a primeira fase ela vai acontecer nos dias 6 e 7 de agosto, e ela vai ser online. E vão ter 20 questões. 20 questões de quê? De biologia, de química, de física e de astronomia, que são áreas das ciências. E esse ano tem uma novidade que vai ter história também. Logo, então essa Olimpíada, ela vai ter esses assuntos, né, essas áreas, de pesquisa. A segunda fase vai acontecer em setembro, dia 12, para quem passar na primeira fase, claro. Então essa primeira fase é online com as 20 questões. A segunda fase ela é presencial, nesse caso, o comitê ele escolhe uma cidade para fazer. Como a gente mora bem pertinho aí, vocês moram perto de uma capital, Vitória está bem pertinho, eu acredito que seja aqui. E dependendo das fases seguintes, se você for bem, você pode até participar de uma cerimônia lá em Brasília. Então, fica aí a sugestão para quem quiser participar. É um treino, sobre o conteúdo do ano anterior. Então vocês estão na primeira série do ensino médio, que vai cair para vocês? Questões do 9º ano. Ok? Aí eu coloquei a postagem, quem tiver interesse, coloquei lá: "Quem tem interesse", né. Aí escreve teu nome embaixo, que eu vou passar ele para Sandra, que é a nossa coordenadora. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Se entendeu, dá um ok aí para eu saber. Então tá bom. Então né, sugiro que é um treino, tá, gente? É um treino para o ensino médio, né. Arthurzinho, o que você não entendeu? Ah, que você entrou agora. Eu tô falando das Olimpíadas de Ciências, Arthur. Eu coloquei uma postagem lá no portal, tá. Esse ano vai ter prova aí são 20 questões a primeira fase, prova de biologia, química, física, astronomia e história. Tá, vai acontecer entre 6 e 7 nos dias 6 e 7 de agosto, e se você passar, a segunda fase vai ser dia 12 de setembro, tá bom? É um treino aí para quem está estudando, né, enfim, o estudante tem que sempre estar treinando seu cérebro, né. E é importante participar dessas atividades, principalmente quem gosta da área, tá bom? Europa? Não chega e é internacional não. Beleza? Amores, ontem eu estava falando deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu estava falando da apoptose, né, que aí acabou que não deu tempo, caiu. Aí eu não consegui falar mais. Aqui, a gente estava falando do lisossomo, né, do lisossomo, que ele é produzido ele desprende lá do retículo do complexo golgiense, né, cheio de enzimas dentro, e ele é responsável por fazer a autofagia ou a heterofagia.
A gente falou disso ontem. Aí eu estava falando de apoptose, eu até perguntei assim: "Ah, meninas, sobre por que que os seios ficam doloridos, ficam inchados?", porque o corpo da mulher, ele é preparado todo mês para ela gestacionar uma vida. E aí, se ela não recebe o espermatozoide, né, se o óvulo não se encontra com o espermatozoide, a toda aquela estrutura ela é desfeita, tanto que todo mês a mulher menstrua. O que que é menstruação? É a descamação do endométrio. Por que que o endométrio descama? Por que que sai sangue? Porque ele foi preparado para que fosse receber o embrião, né, ali o zigoto, que se implanta no útero materno. E o corpo da mulher todo, em relação a hormônios, ele é preparado para que ela engravide. Mas não acontece isso, aí todo mês ele libera e no próximo mês ele prepara de novo, né. Porque é assim, né, fomos, programadas para isso, né. Eh, não que seja, né, uma obrigação engravidar, né, gente, ser mãe, tal-tal-tal. Socialmente não, mas biologicamente somos preparadas para isso, nós mulheres. Eh, e aí, esse evento que vocês estão vendo de apoptose, olha o nome, é morte celular programada. Eh, acontece muito com a questão dos seios, né. Tanto acontece assim, ele fica inchado, porque está sendo preparadas novas células para amamentar. E aí, a gente não amamenta, quer dizer, a gente não engravida, né, ocorre toda uma morte programada daquelas células ali, que iriam amamentar, que iam servir para produzir, o leite. Acontece com a mãe também. Quando a mulher, ela tá dando mamar para o recém-nascido, e aí com o passar do tempo esse bebê vai desmamando, né, ela vai tirando ele do seio, você vê que o seio dela tá grande, tá todo inchado. Com o passar do tempo, ele vai diminuindo, né, ele vai inclusive até murchando, né, gente. Eh, e o que que é isso? Por que que anteriormente ele era grande, ele era volumoso, ele era, né, cheio de células? Porque depois disso, depois de um certo tempo, essas células foram regredindo. O que que é isso? Os lisossomos foram fazendo toda a limpeza ali daquelas células que foram morrendo. Então isso aconteceu por uma morte programada, que é um fenômeno que a gente chama de apoptose, tá. Isso acontece também, galera, você tá vendo aí, na primeira imagem tem um embrião? Ela é um feto, na verdade, né, desse tamanhozinho aí já é um feto. Esse feto, ele se você olhar na mãozinha dele, tem membranas interdigitais. Essas membranas, vocês nasceram com ela? Sim ou não? Não, né, isso aí, Júlia, não nascemos não. E o que que aconteceu com ela então? Um fenômeno também chamado apoptose, morte programada. Né, os próprios lisossomos, eles foram lá e destruíram aquele tecido ali, né, que relacionado a essa membrana interdigital, né. Então ocorreu o quê? Uma regressão, essa regressão teve a participação dos lisossomos destruindo essas células. A cauda dos girinos, por exemplo, o girino é o filhotinho do sapo. Vocês sabem que ele se transforma, né, depois em adulto. Então quando ele é girininho, ou a rã também, né, os anuros. Então a minha imagem está mostrando a cauda da rã. Então quando ela é girino, ela tem cauda, por quê? Porque ela vive no meio aquático. Aí quando ela está mais jovem, você vai vendo que ela vai regredindo, essa cauda vai diminuindo, e o sapinho ele não tem cauda, né, se a gente olhar assim a rã adulta aí ó, no caso, da imagem, ela não tem cauda, acontece a mesma coisa com o sapinho também, ele não tem cauda. E o que que aconteceu com a cauda dele? Regrediu. O que que é isso? Os lisossomos
foram lá e fizeram a destruição dela, ok? Por quê? Porque o anfíbio aí, ele é terrestre, né. É claro que ele depende bastante da água, né, a gente vai estudar isso lá na frente, mas ele, para se locomover, ele já tem o quê? Os 4 membros locomotores, já o outro não tem. O feto também humano, ele estava lá no meio aquático. E aí essas membranas, elas regrediram por quê? Porque o humano não vive no ambiente aquático, né. Ele não é um ser nativo da água. E aí essa morte programada, galera, ela acontece com inúmeras células também. Inclusive, algumas células que perdem suas funções, o corpo ele manda o comando para ela morrer, né, essa morte programada. E tem até um gene, que é o P53, esse gene é responsável pela morte dessa célula, beleza? E aí, obviamente, para manter o equilíbrio do corpo, né, porque se algumas células começam a crescer desordenadamente, pode virar o quê? Escreve pra mim. Quando as células crescem desordenadamente, o que que vira, gente? Estão me ouvindo? Isso aí, um câncer, né. Muito bem, show. Beleza. Aí, gente, existem algumas doenças autoimunes que, os lisossomos, eles atacam. Então, então, assim, tem doenças que são relacionadas às questões ósseas, né. Então, eh, tem uma doença que a artrose, ela o próprio lisossomo, ele é liberado, né, no meio perto dos ossos, né, e ele começa a corroer, eh, a cartilagem das juntas, e aí começa a dar aquelas dores, né, aquelas dores muito fortes, eh, relacionadas à doença. Então tem outras doenças autoimunes também, né, lúpus, que está bem bastante relacionada com o ataque, né, da sua célula, o ataque às suas células saudáveis, e quem faz isso é o seu próprio corpo, tá. Liberando enzimas ali naquele lugar que faz com que deteriore. E a gente vai para o peroxissomos, né. O peroxissomos, ele também é originado lá no retículo endoplasmático liso, e ele contém, enzimas, né. Uma dessas enzimas é chamada de catalase. Durante o metabolismo das nossas células, a gente, produz, né, água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. E aí, a catalase, que é a enzima que está aqui dentro do peroxissomos, ela é específica para poder quebrar essa água oxigenada. Então olha aqui, ó, nessa imagem, 2H2O2. O que que é isso? É água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Que a catalase faz? Que é uma enzima, ó, catalase, lembra que a maioria das enzimas tem essa terminação, tá? Ase, lembra, ó, amilase, pancrease, tudo bem? E aí, então aqui tá o peróxido de hidrogênio. O que a catalase vai fazer? Ela vai quebrar, ó, ela transformou em quê? 2 melequinhas de água, né, 2 moléculas de água, e aqui 2 e aqui uma de oxigênio, beleza? Então, o papel dos peroxissomos é isso, eles são abundantes, por exemplo, lá no fígado, nos rins, principalmente o fígado, né, gente, que recebe muita toxina do corpo, tá bom? Então, ele tem um papel aí também de desintoxicar, né, o corpo, o organismo. Dúvidas sobre peroxissomos ou sobre lá os lisossomos que a gente acabou de ver? Se estiver tudo bem, dá um ok aí pra mim. Peroxissomos está ok, lisossomos está ok. Brota no barranco de não, não é nada disso, né, gente. Brota em nada não, brota aqui, ó, na biologia. Deixa pra brotar o quê? No recesso, né, tá chegando, né, gente. Ó, que coisa, hein.
Esqueci que tá sendo gravado. Puta Lelê, a pessoa cantando funk no negócio. Olha que coisa, né, professora? Que bonito isso, né? Que bonito, professora. É cultura, né, Débora? Adoro, gente, adoro. Bom demais. Vamos lá. O vacúolo, né? O vacúolo, ele também é uma organela que está presente aí nas células dos vegetais, nas células dos protozoários, né? No protozoário em si, porque o protozoário é unicelular, né? E ele vai auxiliar a gente no equilíbrio osmótico, tá? Dessas células, desses seres que possuem o vacúolo. Então tem uma solução aquosa dentro, né? Pode ter também pigmentos, tá? Que auxiliam ali, e eles também atuam no processo de digestão, porque pode ter enzimas dentro desse vacúolo. Então, lembrando aí da importância deles para o equilíbrio osmótico da célula. A gente tem uma outra organela que chama mitocôndria. Essa aí, galera, ela é muito importante, hein? É de extrema importância que vocês saibam sobre ela. As mitocôndrias, elas são, assim, as usinas de energia do nosso corpo, tá? Por meio delas que ocorre, né, a respiração aeróbica de da gente, né, dos animais, das plantas, de alga, de protozoário, tá? Então elas são, assim, muito importantes. Elas têm esse formatozinho assim, ó, de bastão, tá? Tem essa membrana, lembra que a gente está vendo aqui as organelas membranosas, né? Então ela tem essa membrana envolvendo-a, e dentro a gente tem essas cristas aqui, né? E dentro dela tem ainda a matriz mitocondrial, que é o meio, né, o meio aquoso que ela vive dentro, é tipo um citoplasma também, tá. Que ela tem de importância? Primeira coisa, aonde é produzido o ATP é nela, tá. Então tem uma grande, um grande, papel dela é a produção de energia, tá bom. É onde ocorre a respiração aeróbica, um processo chamado respiração aeróbica, que a gente vai ver mais adiante. Eh que tem de interessante? Ela tem material genético próprio, então vai ter nela DNA e RNA próprio, e vai ter os ribossomos também. Então ela tem a capacidade de se replicar sozinha, sem a ajuda do núcleo, que de resto tem que ter ajuda do núcleo, mas não depende, tá, não depende do núcleo para realizar as suas funções. Se ela está relacionada com energia, então ela vai estar presente em tecidos, em células, né, que formam os tecidos, que gastam muita energia ou pouca energia? Escreve aí para mim. E me dá o exemplo de um lugar que teria muita mitocôndria. Evelyn, Ana Luísa, cadê essa galera? Bárbara, Camille, tô vendo Dona Camille participar mais. Cadê Dona Camille? Vocês acham que vai ter mais mitocôndrias? As mitocôndrias elas estarão no lugar que precisa de mais energia ou de menos energia? Mais, ótimo, Maria. Excelente. Se a mitocôndria está no lugar que precisa de mais energia, me dá um exemplo de um lugar que teria muita mitocôndria. Um órgão que teria muita mitocôndria. Isso aí, Gustavo, o coração. Isso aí, Júlia, o cérebro. Então, o músculo teria muita mitocôndria, tá? Porque ele precisa de estar sempre, o músculo cardíaco, né, o miocárdio, ele precisa de bastante. Então, teria mitocôndria dar com pau, tá? E esse lugar, né, o conjunto de mitocôndrias recebe até o nome, né? A quantidade de mitocôndrias daquele determinado local ali, a gente chama de condrioma. E aí, galera,
Um fato interessante sobre mitocôndria, a gente já tinha falado, né, sobre isso, é que as mitocôndrias que a gente tem, elas se originaram de onde? De onde vieram as mitocôndrias que a gente tem? Escreve aí pra mim. De onde surgiram as mitocôndrias que a gente tem? Estão me ouvindo? Das células? Mas da onde? Dos átomos? Não. Lembra que para você existir, precisou de vir material. Não, para de chutar, Gustavo. Aí tá chutando demais, tá feio. Daqui a pouco tá falando da unha, né? Não. Vamos pela lógica, gente. Se a gente produz, pra gente existir, precisou de quê? Para que você existisse. Qual a sua origem? De onde você veio? Ah, de origem da bactéria? Claro que não, né, gente? Eu tô falando você, especificamente você. Isso aí, João falou por meio da reprodução. Como, João? Beleza. O que seu pai e sua mãe deram? Tá certo, Júlia Maria. É isso, seus pais deram os gametas, beleza. Então você precisou de espermatozoide de óvulo para você existir, né? Beleza. Então isso significa que o espermatozoide tem mitocôndria e o óvulo tem mitocôndria. Mas olha que interessante, no momento da anfimixia, que é a fusão dos núcleos gaméticos, né, na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, entra só aquela cabeça ali que você está vendo na imagem. E olha onde estão a mitocôndria. Estão na cabeça? Não, estão embaixo, não estão? Olha aqui na imagem, ó. As mitocôndrias estão aqui. Então, o espermatozoide, inclusive, ele tem bastante mitocôndria, né, gente? Por quê? Ele precisa de ser sangue no olho, cara, para chegar até o óvulo. Né? O óvulo já manda uma informação assim, já tô pronta, não demora muito não, hein? E aí ele tem que sair vazado para chegar até o óvulo, né, o ovócito. Então ele precisa de muita mitocôndria, porque ele precisa de muita energia. Só que quando ocorre a fusão dos núcleos, ele só entra essa parte aqui. O que tem nessa parte aqui? Basicamente é centríolos e o núcleo da célula. O resto, galera, é tudo da mãe. Então a sua mitocôndria veio de quem? Da sua mãe. Né? Antigamente, na época do Orkut, tinha até uma comunidade lá chamada Mãe, obrigada pela mitocôndria, né? E essa mitocôndria, ela tem DNA próprio. Logo, o DNA, já caiu uma questão no Enem de prova, tá? Sobre isso, né? É, o Enem já cobrou sobre, por exemplo, num exame de investigação criminal, não foi possível coletar o DNA nuclear do indivíduo. Conseguiu coletar o. Como é que é, João? Não entendi, não. Conseguiu coletar somente o DNA mitocondrial. Ah, do Orkut, né? Entendi. Pô, segunda-feira é o melhor dia, gente. E aí perguntou assim, por exemplo, com qual DNA ele compararia? Com o DNA do pai, com o DNA do avô, com o DNA da avó materna ou com o DNA do avô materno? Qual é a resposta? Pegar você. Se for para eu analisar, eu não consigo analisar o seu DNA, mas eu consigo analisar o seu DNA mitocondrial. Eu vou comparar com de quem?
com o do seu pai, do seu avô paterno, da sua avó materna ou do seu avô materno? Isso aí, Maria, avó materna. A questão foi exatamente essa, beleza? Então, é a mitocôndria, ela tem DNA próprio, beleza? E é muito usado em investigação criminal. Pesquisa, né, e forense, essas áreas criminais aí, quem já viu o CSI, tá ligado. E aí os plastos, né, os plastos eles se originam, também são organelas também, né, presente nas plantas e nas algas, e tem a ver com a fotossíntese, tá, e com pigmentação. Então os plastos também vão ter DNA e RNA próprios, como por exemplo o cloroplasto, e vão ter também enzimas e ribossomos, né, sendo aí, eficientes. E aí eles se originam do protoplastos, né, e aí eles diferenciam em 2, em leucoplastos, que são aqueles sem cor, né, e o cromoplastos, que é o colorido, que é o exemplo aí do cloroplasto. E ele está presente em várias partes da planta, tá? Então, exemplo aqui, ó, de leucoplasto, que é aqueles que não têm cor. Eles armazenam substâncias nutritivas, então, por exemplo, o amido, o óleo, proteínas, né, que são importantes para o vegetal. E também o cromoplastos, que é aquele que dá cor aí, ó, para o pimentão, vai dar cor para os frutos, né? E eles também ajudam na absorção luminosa, tá, gente? Então, eles têm participação na fotossíntese também, tá? O cloroplasto é muito parecido com a mitocôndria, porque ele também vai possuir aí o DNA próprio e ele é envolvido na parte de fotossíntese. Então, ele tem a parte externa, né? E tem a parte interna. Então, ele tem aquelas dobrinhas, né? E tem a parte interna. Aí nessa parte interna ele tem inclusive um fluido, um líquido viscoso, que é chamado de estroma. E essa parte interna dele formando, umas pilhas, a gente chama de grana, tá. E aqui é que ocorre toda a produção. Então vamos lá, continuando a gravação, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para falar do núcleo. O que vocês já ouviram falar de núcleo celular?
Que o núcleo tem de interessante? Que vocês já ouviram falar dele? Nada, gente? Isso aí, Leandro, abriga o DNA, mais o quê? Comanda células, isso aí. Beleza. No núcleo então, gente, é que tem o quê? Mais o que que tem lá dentro? Que é o DNA? Que é o DNA, galera? Isso, é um código genético. Esse código, ele fala do quê? Tudo sobre a gente. João, tipo assim, se eu gosto de jogar bola, assim, fala disso? Se Não, fala de quê então? ele fala sobre nossas características físicas. Físicas. O Arthur colocou aqui, ó, características hereditárias. Gustavo colocou fenótipo e genótipo. Fenótipo, Gustavo, não necessariamente. Que o fenótipo também ele pode ser modificado. E o genótipo, não. A não ser que aconteça uma mutação, né? Mas em tese ele não é modificado. Vitor colocou características genéticas. Beleza. Como que é? Me dá exemplo. Eu perguntei ao João se podia ser jogar bola. Ele disse que não. Mas me dá um exemplo prático mesmo. Cor do cabelo, Ah, cor da pele, cor beleza. do olho. Show, isso aí, Júlia também colocou ali, cor do olho, tá? Olha aqui, eu coloquei, eu perguntei ao João sobre jogar bola, né? Mas olha que interessante, galera, com o avanço das tecnologias e das análises das nossas características, existe um gene que ele é responsável pela pelo, por exemplo, um atleta conseguir ter uma boa eficiência. Então, os maratonistas, esses, nem é maratonista, velocista. Os velocistas, eles, alguns deles possuem esse gene que garante a velocidade. Olha que legal. É claro que não adianta nada o indivíduo ter o gene e ele não praticar, ele não condicionar o corpo dele. Mas vamos pegar 2 atletas, né, vamos pegar lá, sei lá, um corredor de maratona aqui da Grande Vitória e aquele Usain Bolt. Se pegar eles, né, os 2 estão treinando e tal, mas por que o Usain Bolt é o Usain Bolt? E o atleta daqui de Vitória é o atleta de Vitória? Porque o Usain Bolt, ele tem esse gene. Tem um aluno meu que é maratonista e ele é top aqui, ele disputa, vive viajando, tanto que eu não conseguia nem dar aula para ele nem quase não assistia minhas aulas, porque ele estava assim, cada hora ele estava num país diferente, treinando. E ele apareceu até uma vez no Esporte Espetacular, aí ele foi feita essa análise do gene dele. Então ele tem um gene que é para velocidade, é o ACTN3, é o nome do gene. Muito legal, né? É um gene para velocidade. Então é possível ter isso, né? E com o passar dos anos, a gente vai ver que vai ser mais fácil a gente, conseguir dados sobre os nossos genes.
Quer ver? Faz uma pesquisa aí, se você conseguir fazer. Põe lá no Google, né, até no Wikipedia, né, é possível você ver. Coloca assim: "Genes do cromossomo 1". Genes do cromossomo 1. Você vai ver a quantidade de genes que tem no cromossomo 1. Vai ter gene lá, por exemplo, para o Parkinson, vai ter gene lá para o câncer de mama. Esse é velocista, Arthur? Barry Allen? Barry Allen é o nome real do The Flash. Ah, tá. Foi mal. Esse aí eu não estou manjando. Então, se você olhar lá, olha, né, pesquisa lá para você ver, por curiosidade. Olha quantos genes. Você fez um mapa genético, Tchelle, é mesmo? Bacana. E o que você verificou? Hoje, gente, é possível você fazer isso, você paga, né, hoje você, nos Estados Unidos, por exemplo, vende na farmácia, tipo teste de gravidez, assim. Você faz esse teste e coleta informações e manda para o laboratório, ele faz um mapa gênico seu. Hoje é muito fácil fazer, né, os vários laboratórios fazem. É bem legal. Foram lá, pesquisaram? Depois eu vou ver se eu acho, João, e te mando. Mando pro o nome da empresa que faz. Eu tenho que dar uma olhada. Mas é bem legal. É uma questão de tempo, gente. É. Pois é, assim, várias atividades nossas. Isso aí, Leandro, uns R$ 200 o teste. 200, 250. É. Paga. Ah, ó, gente, faz parte. Mas é uma questão de tempo para a gente ter em nosso celular, a previsão é que você tenha no próprio celular, como analisar tudo. No futuro bem próximo, a gente vai ter no nosso celular, como diagnosticar, por exemplo, como verificar como que está o nosso sangue, como que tá os nossos ossos, né, você vai poder fazer um scanner do seu corpo, imagina que interessante? É uma questão de tempo. Nanda, Metacêntrico é por causa de como ele se organiza. Eu vou falar depois, Arthur. Primeiro, assim, a gente vai entender o que é o cromossomo, o que é cromatina, tá bom? Calma aí que vamos por parte, aí a gente vai chegar nessa hora aí, nessa hora de classificar os cromossomos, os tipos deles. Pode falar, João. você viu que já tem aplicativo que mede sua pressão cardíaca, você botando o seu dedo na frente da câmera, encostar na Massa. câmera? Mas aí tem, já é funcional isso? É funcional. O médico do meu pai um dia falou para ele usar quando a gente estava aqui na quarentena. Aqui, passa pra gente, qual aplicativo que é? Escreve Eu vou aí, pra procurar galera depois. ver. Acha aí e compartilha com a gente. Que essas coisas é legal a gente ter. Quer dizer, se foi o médico que passou, né? Significa que ele já tem como fazer isso via web, né? É. Mas é bem Depois legal. eu vou perguntar ao meu pai para ver se eles também lembram o nome. Galera, daqui a pouco, falta 4 minutinhos para encerrar a nossa aula. Essa live não vai cair porque eu continuei com ela, né? Mas 9 horas eu encerro. Aí eu já vou, daqui a pouco eu já vou me despedir. Mas é uma questão de tempo a gente ter acesso a essas tecnologias, tá, gente? E isso sim vai facilitar muito a nossa vida. Você vê, ó, devido à pandemia, foi implantada a telemedicina. Então, quer dizer, quantas pessoas deixavam de ir ao médico porque tinham que se deslocar? Então, vocês conhecem pessoas que vêm do interior, né? Muitos de vocês têm parentes no interior e que as pessoas têm que vir a Vitória para consultar? Vocês têm gente assim? Não tem?
Então, e a própria telemedicina, ela vai auxiliar bastante essas pessoas. Imagina, gente, lá no Amazonas, né, no estado do Amazonas, que às vezes tem comunidades que estão há 3, 4 dias longe, né, de um posto de saúde que eu tô falando. Imagina se elas conseguirem acesso pela internet, via satélite, né, galera? E conseguir consultar. Olha quantas pessoas a gente vai poder ajudar, né, como que a nossa sociedade vai poder se melhorar, vai poder crescer, receber informações, né, receber cuidados médicos ideais. Olha o quanto a gente ganharia com isso, né. Tá vendo como é que a tecnologia, ela é necessária para poder exatamente fazer com que a nossa sociedade cresça, né. Então é bem interessante, bem bacana, tá. Eh, então assim, a gente tem muita informação sobre o núcleo celular, tem muita coisa bacana a se descobrir, tá, sobre ele. Se a gente tivesse em aula presencial, dava para fazer um experimento para a gente extrair o DNA, eh, dá para extrair o DNA da banana, dá para extrair o DNA do morango, né, mas presencialmente a gente não tem como fazer esse tipo de experimento. Vou ver se eu acho aqui uns aplicativos de experimento. Quem sabe, né, a gente consegue fazer um laboratório online. É isso aí, Júlia. Você viu no cromossomo 1, Júlia? O gene que determina então, ó, gente, é só você pensar, eu fiz uma pergunta na sala, coloquei no portal, se meu estômago, ele é o mesmo